Eu sei, e você também sabe o quão difícil é se manter constante em meio às dificuldades. O quão desafiador é se manter constante num mundo tão dinâmico e que oscila diariamente, várias vezes inclusive durante o dia. Nós vivemos oscilações emocionais, oscilações no humor, oscilações espirituais, e em meio a tudo isso nós lutamos para sermos constantes em meio a tanta informação, a tanta dificuldade, ao mundo com tanto dinamismo, mas eu quero te mostrar nesse vídeo que é possível sim ser constante, sobretudo espiritualmente. É muito comum nós confundirmos constância com intensidade. Intensidade são picos que acontecem durante a vida, durante a jornada, e eu quero deixar claro que esse vídeo eu quero falar sobre constância espiritual, mas que como constância é uma virtude, é um princípio, você consegue aplicar isso para todas as áreas da sua vida. Então, intensidade são picos, cargas que você tem ali para que te dê gás, para que acelere, para que você consiga fazer mais com menos. Mas não necessariamente é o que vai te acompanhar diariamente. Não são todos os dias que você vai ficar intenso, mas em alguns picos você vai colocar intensidade, vai acelerar aquele resultado, vai acelerar aquele processo e vai conseguir fazer muita coisa em pouco tempo. Também, ser constante não significa você ser uma pessoa motivada. Motivação são picos de dopamina e de prazer que surge durante o dia, algum momento, durante algumas horas, alguns minutos, ou até pode ser estendido esse processo, mas também não é algo que fica com você todos os dias. Vem, fica um pouco e vai embora. Portanto, você não consegue construir algo a médio e longo prazo se você depender de intensidade e de motivação. São coisas, inclusive, muito importantes durante a jornada, mas não são as essenciais que vai te levar até o final dela. O que vai te levar é a constância. E constância nada mais é do que você ficar de pé, firme, sem sair do lugar, capaz de segurar uma carga, segurar uma pedra pesada. Mais ou menos esse sentido que a Bíblia traz como constância. Então, quando nós entendemos esse significado da palavra de forma bem resumida, nós entendemos que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a tanta dinâmica, a tanta oscilação, a tantas coisas, a gente precisa seguir firme. A gente precisa permanecer firme, de pé, no mesmo lugar, sem retroceder, sem olhar para trás, sem desistir. Entendendo que quando Deus ele quer nos incendiar, nós apenas precisamos alimentar o fogo que já foi gerado. Eu quero que fique muito claro para você que é possível manter constância através de alimento. Exatamente isso. Você mantém a sua constância alimentando ela diariamente. E como você alimenta e como você mantém uma constância espiritual? Através da leitura da palavra. Você vai ler a Bíblia, você vai entender a Bíblia e você vai viver a Bíblia, você vai praticar a Bíblia. O mais importante de tudo isso é você entender que todos os dias você tem que colocar lenha no fogo para que esse fogo continue aceso. Você tem que colocar lenha no fogo para que esse fogo continue aquecendo você e aquecendo pessoas que estão ao seu redor. Você não é a fonte do fogo, mas você é responsável por manter o fogo aceso. A Bíblia, ela nos diz que o fogo no altar queimará e não se apagará. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós precisamos ser firmes e constantes. Tiago diz para sermos perseverantes no dia da aprovação, para que depois de nós sermos aprovados, nós vamos receber a coroa da vida. A Bíblia ela é repleta de exemplos, de mensagens e de palavras dizendo: seja perseverante. Independente do que aconteceu daqui para trás, continue olhando para frente e seja perseverante, porque você tem um alvo. Paulo disse: não que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e eu prossigo para o alvo, eu prossigo para frente, eu prossigo porque eu tenho um objetivo e eu vou conquistar aquilo que Deus tem preparado para mim, e eu vou ir até o final, e eu vou combater o bom combate, eu vou terminar a carreira e eu vou guardar a fé. Você que está assistindo esse vídeo, você não clicou nele em vão. Você que está assistindo esse vídeo, você não clicou nele como um passatempo, como um hobby, como uma diversão. Você clicou nele como uma direção de Deus, dizendo para você ser mais constante. Você não precisa de mais uma profecia, você não precisa de mais uma palavra, você não precisa de mais alguma coisa que te dê sensações epidérmicas, te dê arrepio, te dê qualquer outro tipo de coisa que é subterfúgio. Deus quer a fonte, Deus quer que você seja constante. Deus quer que você alimente esse fogo. E mais importante do que ter um fogo chamativo, brilhante, grande, é ter o fogo
aceso. Guarde isso na tábua do seu coração. Mais importante do que brilho, aparência ou tamanho é você ter a sua essência e ter o fogo aceso. Porque com o fogo aceso você consegue se aquecer. Com o fogo aceso você consegue cumprir o propósito que Deus tem para sua vida. Foram poucos minutos, mas minutos que tenho certeza que impactou a sua vida. E se impactou de fato, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser mais constante, com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele conhecido que você precisa mandar esse vídeo porque olha e vê a necessidade de ser constante juntamente com você. Não esqueça também de deixar sugestões de novos temas nos comentários para que a gente possa, ao longo dos dias, do tempo, produzir mais conteúdo, conteúdos profundos, conteúdos espirituais e conteúdos de desenvolvimento pessoal. Se inscreva pro canal, Deus abençoe e obrigado por nos acompanhar até aqui.